Acordei naquela manhã sem imaginar que seria o início do pior dia da minha vida. O sol estava brilhando lá fora e eu tinha a sensação de que seria um dia como qualquer outro. Preparei o café da manhã como sempre, colocando as torradas na mesa, esperando que ele chegasse logo. As pequenas coisas do cotidiano pareciam inofensivas naqueles momentos, mas, naquela manhã, elas estavam prestes a mudar para sempre. Foi quando o telefone tocou que tudo começou a desmoronar. Era um número desconhecido, e quando eu atendi, a voz do outro lado era de alguém que parecia distante e formal, como se estivesse falando através de uma parede. Seu marido sofreu um acidente. Ele está no hospital. Eu tentei entender as palavras, mas a minha mente estava em pânico, incapaz de processar a gravidade da situação. Senti um frio na espinha e, sem pensar, comecei a me arrumar, tentando me acalmar e me preparar para o que estava por vir. O trajeto até o hospital foi um borrão de pensamentos caóticos e um vazio profundo. O trânsito parecia interminável e, a cada minuto que passava, o medo só aumentava. Quando cheguei lá, o ambiente era tão frio e impessoal que me sentia ainda mais desesperada. A sala de espera parecia um espaço entre mundos, onde o tempo parava e as esperanças se esvaneciam. Finalmente, um médico apareceu, e eu mal consegui entender o que ele estava dizendo. As palavras grave e complicações ecoavam na minha mente. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Eu queria gritar, chorar, fazer qualquer coisa para mudar o que estava acontecendo, mas tudo o que eu consegui foi esperar. Aquela espera foi interminável. Quando finalmente o médico veio falar comigo, sua expressão era sombria. Ele me disse que o estado dele era muito grave e que, apesar dos esforços, ele não havia conseguido sobreviver. As palavras, "não conseguimos salvá-lo", bateram forte, como um soco no estômago. Eu não conseguia respirar, nem processar o que estava ouvindo. A sensação de que o chão havia sumido debaixo dos meus pés foi avassaladora. Eu me vi sozinha em um mundo que parecia ter perdido toda a cor e significado. A realidade estava se desfazendo ao meu redor e, de repente, eu estava diante da perda mais profunda que já experimentei. O homem que eu amava, que era meu companheiro e meu porto seguro, não estava mais ali. E eu, de alguma forma, tinha que encontrar uma maneira de lidar com isso. Esse foi o momento em que o início de uma nova e dolorosa jornada começou, e eu não fazia ideia de como iria enfrentar o caminho à frente. A primeira semana após o acidente foi como viver em um sonho ruim. A casa, que antes era um lugar de conforto e companhia, agora parecia um espaço vazio e estranho. Eu vagava por cada cômodo, tocando as coisas como se tentasse lembrar como era antes, mas tudo parecia diferente agora. O sofá onde ele sempre se sentava parecia ainda mais solitário, e a mesa de jantar, que antes era o palco das nossas conversas e risadas, estava em silêncio. Havia uma sensação constante de que algo estava faltando, algo essencial. Eu me via sentada em silêncio, sem saber o que fazer com minhas mãos, o que pensar ou como seguir em frente. Cada objeto na casa parecia carregar uma memória dolorosa. As fotos na parede, as roupas que ele deixou, tudo me lembrava da sua ausência. Era um lembrete constante de que ele não estava mais lá para preencher os espaços vazios. Os dias passaram e eu comecei a sentir que estava vivendo em um estado de suspensão. A vida continuava acontecendo lá fora, as pessoas iam ao trabalho, os carros passavam pela rua, mas para mim, parecia que tudo havia parado. Eu me sentia como uma espectadora da minha própria vida, incapaz de me conectar com o mundo ao meu redor. O vazio que eu sentia era físico, como se houvesse um buraco no meio do meu peito. Eu tentei me ocupar com as coisas do dia a dia, como limpar a casa ou organizar as coisas, mas nada parecia aliviar a sensação de estar perdida. Ficar ocupada parecia uma maneira de evitar enfrentar a dor, mas, na realidade, apenas tornava o vazio mais evidente. À noite, quando a casa estava em silêncio, era ainda mais difícil. A solidão se tornava uma presença constante, e eu me perguntava se conseguiria algum dia encontrar um sentido novamente. Os amigos e familiares tentavam me ajudar, mas, naqueles momentos, suas palavras de conforto pareciam vazias. Eu sabia que estavam bem intencionados, mas a dor que eu sentia era tão pessoal que parecia impossível para qualquer outra pessoa realmente compreendê-la.
A empatia deles era uma tentativa de preencher o vazio, mas, na verdade, apenas me fazia sentir mais isolada. Eu me sentia em um ciclo interminável de dias que se arrastavam, onde cada amanhecer era um lembrete de que o futuro que eu tinha planejado ao lado dele nunca mais seria realidade. Essa sensação de não saber como seguir em frente, de estar presa entre o passado que se foi e um futuro incerto, era esmagadora. Eu estava completamente perdida e sem rumo, tentando desesperadamente encontrar alguma forma de preencher o vazio que agora fazia parte de quem eu era. Depois do funeral, a realidade começou a se impor com uma força que eu não estava pronta para enfrentar. As pessoas tinham ido embora, os cumprimentos e condolências se esgotaram, e eu estava de volta à rotina solitária da minha casa. A sensação de estar sozinha no mundo parecia ainda mais intensa agora, como se eu estivesse em um planeta desabitado, onde todos os meus sonhos e planos haviam desaparecido junto com ele. Eu tentava seguir com a vida como se nada tivesse acontecido, mas era impossível ignorar o peso constante da ausência dele. Comecei a me ver em momentos do cotidiano, como fazer o café da manhã ou assistir à televisão, e era como se algo estivesse faltando em cada uma dessas ações. Tudo que antes fazia sentido agora parecia vazio e sem propósito. Eu não conseguia encontrar prazer em nada do que costumava gostar. A dor era tão intensa que até as pequenas coisas pareciam insuportáveis. O que mais me atingia era a ideia de que eu não estava apenas lidando com a perda dele, mas também com a perda do futuro que imaginávamos juntos. As conversas sobre nossos planos para o futuro, os sonhos que compartilhamos, tudo isso estava agora desfeito. Eu olhava para casa e via a evidência de nossos planos interrompidos, uma viagem que havíamos começado a planejar, projetos para a casa que nunca iriam se concretizar. Cada canto parecia gritar a ausência de uma vida que deveria ter sido vivida. Eu tentei manter uma fachada para os outros. Fingi que estava bem, que estava lidando com a situação, mas, na verdade, cada dia era uma batalha interna. Eu tinha que enfrentar o fato de que a vida que eu conhecia havia mudado para sempre. Era doloroso encarar que, independentemente do quanto eu desejasse que as coisas fossem diferentes, eu tinha que aceitar a realidade. Durante esse período, eu comecei a me confrontar com o fato de que precisava de ajuda. A dor era demasiada para lidar sozinha, e os conselhos que eu recebia de amigos e familiares, por mais bem-intencionados que fossem, não eram suficientes. A ideia de buscar terapia era assustadora, mas também parecia uma das poucas opções viáveis para começar a lidar com a dor e encontrar uma maneira de seguir em frente. Esse foi o momento em que eu percebi que não havia um caminho claro ou uma solução rápida para o que estava passando. A aceitação de que a vida seria diferente e que eu precisaria encontrar um novo caminho era o primeiro passo doloroso, mas necessário. Eu estava apenas começando a entender que a dor era uma parte inevitável do processo e que eu precisava enfrentar isso de frente para começar a reconstruir minha vida. Você disse. Escreva mais sobre o capítulo 4, a busca por um novo começo. O ChatGPT disse. ChatGPT. Capítulo 4, a busca por um novo começo. Depois de meses mergulhada na dor e na solidão, eu sabia que era hora de mudar algo. Continuar naquela rotina de vazio e desespero não era uma opção. Eu precisava encontrar algo que me desse um propósito, algo que me ajudasse a sair desse buraco onde eu havia me enterrado. Foi então que comecei a explorar opções, sem saber exatamente o que procurava. Eu olhei para cursos, novos hobbies, e até mesmo considerava mudar a decoração da casa para tentar dar um novo sentido ao lugar onde eu vivia. O primeiro passo foi inscrever-me em um curso de culinária, algo que sempre me interessou, mas que nunca tinha tido tempo para experimentar antes. A ideia de estar ocupada com algo novo era tentadora, e eu precisava desesperadamente de uma mudança. Os primeiros dias no curso foram um misto de nervosismo e excitação. Conhecer novas pessoas e aprender a cozinhar pratos diferentes foi uma distração bem-vinda. Descobri uma paixão que nem sabia que existia, e isso me fez sentir que havia algo mais fora do meu mundo de dor. A culinária se tornou uma forma de terapia para mim, uma maneira de focar em algo positivo e criativo. Além do curso, comecei a me envolver em trabalho voluntário em uma ONG local. No começo, o motivo principal era me ocupar, mas logo percebi que estava ajudando de verdade. Trabalhar com outras pessoas e ver o impacto positivo que o trabalho voluntário tinha na vida de outras pessoas foi inspirador.
Eu comecei a sentir que estava contribuindo para algo maior do que minha própria dor. Cada sorriso de uma pessoa que eu ajudava me lembrava que ainda havia bondade no mundo, e isso foi encorajador. Os novos projetos e atividades também me permitiram redescobrir velhos interesses e até fazer novos amigos. Conversar com pessoas que não conheciam minha história me ofereceu uma pausa bem-vinda da constante lembrança do que eu havia perdido. Era como se eu pudesse ser eu mesma novamente, sem o peso constante da perda que eu carregava. A busca por um novo começo não foi uma jornada fácil. Havia dias em que eu ainda me sentia exausta e desanimada, e a dor ainda era uma presença constante. Mas ao me envolver em novas experiências e encontrar novos interesses, eu comecei a sentir que estava, aos poucos, reconstruindo minha vida. O processo de encontrar um novo propósito era gradual, e eu estava aprendendo a ser gentil comigo mesma durante a jornada. Cada pequena conquista e cada novo passo dado foram vitais para começar a vislumbrar um futuro onde eu poderia encontrar felicidade e realização novamente. Depois de meses mergulhada na dor e na solidão, eu sabia que era hora de mudar algo. Continuar naquela rotina de vazio e desespero não era uma opção. Eu precisava encontrar algo que me desse um propósito, algo que me ajudasse a sair desse buraco onde eu havia me enterrado. Foi então que comecei a explorar opções, sem saber exatamente o que procurava. Eu olhei para cursos, novos hobbies, e até mesmo considerava mudar a decoração da casa para tentar dar um novo sentido ao lugar onde eu vivia. O primeiro passo foi inscrever-me em um curso de culinária, algo que sempre me interessou, mas que nunca tinha tido tempo para experimentar antes. A ideia de estar ocupada com algo novo era tentadora, e eu precisava desesperadamente de uma mudança. Os primeiros dias no curso foram um misto de nervosismo e excitação. Conhecer novas pessoas e aprender a cozinhar pratos diferentes foi uma distração bem-vinda. Descobri uma paixão que nem sabia que existia, e isso me fez sentir que havia algo mais fora do meu mundo de dor. A culinária se tornou uma forma de terapia para mim, uma maneira de focar em algo positivo e criativo. Além do curso, comecei a me envolver em trabalho voluntário em uma ONG local. No começo, o motivo principal era me ocupar, mas logo percebi que estava ajudando de verdade. Trabalhar com outras pessoas e ver o impacto positivo que o trabalho voluntário tinha na vida de outras pessoas foi inspirador. Eu comecei a sentir que estava contribuindo para algo maior do que minha própria dor. Cada sorriso de uma pessoa que eu ajudava me lembrava que ainda havia bondade no mundo, e isso foi encorajador. Os novos projetos e atividades também me permitiram redescobrir velhos interesses e até fazer novos amigos. Conversar com pessoas que não conheciam minha história me ofereceu uma pausa bem-vinda da constante lembrança do que eu havia perdido. Era como se eu pudesse ser eu mesma novamente, sem o peso constante da perda que eu carregava. A busca por um novo começo não foi uma jornada fácil. Havia dias em que eu ainda me sentia exausta e desanimada, e a dor ainda era uma presença constante. Mas ao me envolver em novas experiências e encontrar novos interesses, eu comecei a sentir que estava, aos poucos, reconstruindo minha vida. O processo de encontrar um novo propósito era gradual, e eu estava aprendendo a ser gentil comigo mesma durante a jornada. Cada pequena conquista e cada novo passo dado foram vitais para começar a vislumbrar um futuro onde eu poderia encontrar felicidade e realização novamente. À medida que eu me envolvia mais profundamente nas atividades novas, algo começou a mudar dentro de mim. A sensação de que a vida tinha um propósito foi voltando aos poucos. A culinária e o trabalho voluntário, que no início pareciam apenas distrações, começaram a revelar algo mais significativo. Eu estava não apenas passando o tempo, mas realmente me conectando com novas paixões e descobrindo uma nova parte de mim mesma. O curso de culinária, que eu inicialmente via como uma maneira de ocupar meu tempo, se transformou em algo mais importante. Cada receita que eu aprendia não era apenas um prato para servir, mas uma forma de expressão e criatividade. Eu comecei a experimentar novas receitas em casa, fazendo pratos que antes eram apenas sonhos. O ato de cozinhar tornou-se uma forma de meditação, uma maneira de focar no presente e esquecer por um tempo a dor que eu carregava. O trabalho voluntário também teve um impacto profundo. Ao trabalhar com crianças e famílias em necessidade, eu comecei a perceber a diferença que uma pequena ajuda pode fazer na vida de alguém.
O sentimento de estar contribuindo para algo maior e de fazer a diferença na vida de outras pessoas trouxe uma satisfação que eu não havia experimentado antes. A gratidão e o entusiasmo das pessoas com quem eu trabalhava eram contagiantes. Eu comecei a me sentir mais conectada com a comunidade e com um propósito maior. Esse novo envolvimento também me levou a explorar outras áreas de interesse. Comecei a ler mais sobre desenvolvimento pessoal e a participar de grupos de apoio para pessoas em luto. Esses grupos não eram apenas sobre compartilhar dor, mas sobre crescer a partir dela e encontrar maneiras de seguir em frente. A troca de experiências com outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes foi incrivelmente reconfortante e inspiradora. Aos poucos, comecei a ver meu futuro de uma maneira diferente. O vazio que antes parecia tão imenso estava começando a ser preenchido com novas esperanças e sonhos. Eu ainda sentia a falta dele, mas a dor começou a ser acompanhada por uma sensação de potencial. As novas atividades e descobertas pessoais me ajudaram a perceber que, mesmo após a perda, havia espaço para novos começos e novas alegrias. A vida não seria como antes, e eu sabia que nunca poderia substituir o que havia perdido. Mas, ao descobrir novas paixões e encontrar maneiras de ajudar os outros, comecei a construir um novo propósito para mim mesma. Cada dia era uma oportunidade para crescer e encontrar significado, e eu estava finalmente começando a acreditar que ainda havia um futuro cheio de possibilidades à minha frente. À medida que os meses foram passando, a dor da perda começou a se tornar uma parte menos dominadora da minha vida. Não que a saudade tenha diminuído ou que a falta dele tenha se tornado suportável, mas eu comecei a aceitar que o luto era uma jornada, não um estado permanente. Aceitar isso foi uma das partes mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. Eu percebi que a aceitação não significava esquecer ou deixar de sentir falta dele. Significava, em vez disso, reconhecer que minha vida havia mudado e que eu precisava encontrar uma nova forma de viver. Eu estava aprendendo a fazer espaço para a dor e, ao mesmo tempo, a fazer espaço para novas experiências e emoções. A aceitação foi uma maneira de liberar um pouco do peso constante que eu carregava e começar a ver a vida de uma perspectiva mais equilibrada. O processo de seguir em frente foi gradual e cheio de pequenos passos. Eu continuei me dedicando às atividades que havia descoberto, mas com uma nova atitude. O curso de culinária se transformou em um hobby que eu realmente amava e que, agora, eu compartilhava com outros. Comecei a organizar eventos de culinária para arrecadar fundos para a ONG onde trabalhava. Esse novo projeto foi uma maneira de unir minhas duas paixões e de criar um impacto positivo. Além disso, eu continuei participando dos grupos de apoio, não só como alguém que estava em luto, mas também como uma pessoa que queria ajudar outras pessoas que estavam passando por dificuldades semelhantes. Compartilhar minhas experiências e ouvir as histórias dos outros me ajudou a perceber que todos nós temos nossa própria forma de lidar com a dor e que não há um caminho único para seguir em frente. Eu comecei a fazer planos para o futuro, algo que antes parecia impossível. A ideia de um futuro sem ele ainda era dolorosa, mas eu aprendi a ver isso não como um caminho de tristeza, mas como uma oportunidade de criar uma nova história. A aceitação da perda me permitiu abrir minha mente e meu coração para novas possibilidades e novos sonhos. Ao aceitar a realidade da minha situação, eu também aprendi a me perdoar por não ser a pessoa que eu era antes. A culpa que eu sentia por não estar completamente curada, ou por não conseguir ser a mesma de antes começou a diminuir. Eu percebi que estava no caminho certo e que cada passo, por menor que fosse, era um progresso. Seguir em frente não significava esquecer o passado, mas integrá-lo na nova vida que eu estava construindo. A dor e as memórias dele eram uma parte importante de quem eu era, mas elas não precisavam definir toda a minha existência. A aceitação e o processo de seguir em frente foram, portanto, sobre encontrar um equilíbrio, onde eu pudesse honrar o passado e, ao mesmo tempo, abraçar o futuro com esperança e coragem. A vida continuava a me ensinar lições sobre resiliência e renovação, e eu estava começando a ver que, apesar da perda profunda, ainda havia uma chance de encontrar alegria e propósito novamente. Eu estava criando uma nova história para mim mesma, uma história que, embora marcada pela dor, também era cheia de novas possibilidades e novas oportunidades de felicidade.